Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 3, 317. Eloquente elogio da cruz. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que, ao baterem umas nas outras, ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som me senti encantar e aliviar em minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali em silêncio, tanto me sentia encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. A correspondência. Agora deixe-me ver quantos sinos você tem que me falem de seu amor e que me chamem a te amar. Veja que aqui é a veste que ele sempre tem, né? Ou seja, as suas chagas. Em outro trecho ele aparece todo luminoso. E esses raios de luz que saem do seu corpo era o resplandecer de suas chagas. E aqui eu vejo que o mesmo, né, acontece agora em relação aos sinos. Sino estes que, aqui aos olhos de Deus, são sinos que, ao baterem uns nos outros, tá? Sinos de ouro que, ao baterem uns nos outros, ressoam com um som jamais ouvido. Tá? Um som celestial. E enquanto que no humano, né, a contrariedade, o sofrimento, as chagas, a enfermidade, sempre o que ressoa, e muitas das vezes é a murmuração, a lamentação, né? Tudo contrário aqui a Deus, até mesmo a blasfêmia, né? As ofensas. E aqui é o que Jesus espera dela e o que espera de cada um de nós, querida filha. Todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me, né? Porque, como vai dizer a música, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Tá? E aqui ele esperando a nossa correspondência ter em nós esses sinos, né? Agora deixe-me ver quantos sinos você tem, que me falem de seu amor e me chamem a te amar. Ou seja, né, quantas vezes eu larguei a minha vontade, quantas vezes eu renunciei a algo prazeroso para mim, para permanecer com Deus, para provar, né, o meu amor por Ele, para reparar a meus irmãos, né, que não dão a honra, a glória, o amor, o zelo a Ele, mas que vivem imersos às suas próprias vontades, a satisfazer seus desejos e anseios, mesmo pagando um grande valor por isso, né? Ou seja, mesmo à custa de grandes sofrimentos, né? Com a total consciência de que, né, eu sei que não é correto isso, mas eu tenho que fazer, né? Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu tenho que fazer. Ah, Deus que me perdoe, mas isso e isso, né? Tá o tempo inteiro esse tipo de conversa, né, na boca das pessoas. O quão repulsivo é o sofrimento, a cruz, né, na vida das pessoas.
né? Não vi nada de mal em muitas coisas que ofende gravemente a Deus, né? Na falta de confiança a Ele, na falta de amor a Ele, na falta de abandono a Ele, na falta de entregar e deixar nas mãos dEle, né? Agora deixe-me ver quantos sinos você tem, né? O que já sofrestes, o que já padeceu por amor a mim, né? Que me falem de seu amor e que me chamem a te amar, né? Quanto conforto, quanto consolação proporcionamos a Deus quando nos resignemos a certas situações, né? Por amor a Ele, né? E ela continua, e eu toda cheia de vergonha, disse-lhe, ah, Senhor, que dizes? Eu não tenho nada, não tenho outra coisa senão defeitos. Então Jesus, compadecendo-me de minha miséria, continuou a dizer-me, tu não tens nada, é verdade, pois bem, quero adornar-te eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar teu amor. Olha que interessante, né? Tu não tens nada, e é verdade. Jesus diz, pois bem, quero adornar-te e com os meus sinos, quero adornar-te eu com os meus sinos. Ou seja, ele imprime em nós, né, as chagas dele, né, é o que dizia num trecho outro dia, né, Padre Pio e tantos outros santos tiveram as chagas, né, é, visíveis nos seus corpos. Luís as tinha de maneira invisível, e toda a humanidade tem de uma maneira também invisível, né, com outro nome, né, ah, minha dor de cabeça, ah, minha enfermidade disso, daquilo. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso aí são consequências de pecado, são a realidade humana, sim. Mas Jesus, por meio do sofrimento que ele viveu, né, divinizou os sofrimentos que a humanidade vive. Então, os sofrimentos, é como ele diz sobre Lázaro, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida. Ou seja, todo o sofrimento que nos vem a unirmos-nos a Jesus, né? A reconhecer como recebidos das mãos dele, aceitamos de bom grado e unimos-nos a Ele na divina vontade para o propósito e fim último da vontade dele. Ou seja, né, eu completo em minha carne os sofrimentos que faltaram na paixão de Jesus. Como já disse, não que faltaram, mas é a parte, a parcela que cabe a cada criatura. Né? Os sinos, aqui é o que ele está dizendo, os sinos que tocando o chamam a me amar. Eu com meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor, né? A principal forma que temos de manifestar o nosso amor por Deus é quando estamos sob o peso do sofrimento, onde, como eu dizia, a paz é em meio ao sofrimento, né? A unidade com Deus, até justamente por meio deste sofrimento. E não aclamar a Ele que tira, 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 que está doendo, mas com aqui o conhecimento de suas verdades, unimos-nos a Ele para a glória do Pai e a salvação das almas. Não é o que Luiz o tempo todo fica falando, né? Para ele participar dos sofrimentos dele a ela, de modo a ela poder apaziguar a ira de Deus, poder aliviar os sofrimentos de Jesus. Porque sofrendo ela, ele descansa. E, no entanto, a criatura foge do sofrimento como o diabo foge da cruz. E aí está, né? Porque a vontade humana e o diabo é unha e carne. Né? A vontade humana e o demônio é unha e carne, a partir lá do pecado, né, da queda de Adão. Se fundiram ambos. Portanto, não é capaz de penetrar no miolo da cruz, mas fica só na casca, como vai dizer no outro trecho.
e ficando só na casca, não vê nada de bom no sofrimento. Até se vê indigno desse sofrimento, né? Ah, eu não tenho que passar por isso, eu não mereço passar por isso. Né? Eu rezo, eu faço isso, faço aquilo. Por que que Deus está permitindo tal situação na minha vida? E aí começa, né, a murmuração, a indisposição de sofrer qualquer incômodo. No entanto, a verdade é o principal meio de manifestar o nosso amor, a nossa adesão a Deus. Né? Assim parecia que, como uma faixa adornada destes sininhos, me apertava a cintura. Depois disso, fiquei em silêncio e ele acrescentou: Hoje quero entreter-me contigo. Diz-me alguma coisa. E eu: Você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo, e tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar, nem que dizer. E Jesus, faz-me ouvir a tua voz que recria o meu ouvido. Conversemos um pouco juntos, e eu te falei tantas vezes da cruz, hoje deixa-me ouvir-te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa, não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual, e para agradá-lo comecei a dizer, né, tudo que há de bom na criatura não é dela mesma, mas é proveniente de Deus. Né? E aqui vai, né? Ao ter ela recebido esse facho de luz, esse raio de luz, diz não ela, mas o próprio Jesus diz, né, por meio dela. É aqui o como ele diz, o entreter-te, né, o se entreter com a criatura. Pode-se dizer o mesmo também em ele se contemplar num espelho. Né, ele quer se ver na criatura. Né, ele não quer ver a vontade da criatura, a criatura separada dele, mas ele quer ver a ele mesmo, a vontade dele. E a criatura não tem que se revoltar por isso, pelo contrário, ela tem que se sentir a pessoa mais feliz do mundo, né? Que é o que Luísa, exatamente o que Luísa diz, né? Que ela vai dizer, né? Você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo, e tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que eu não tenho outra coisa que desejar, nem que dizer, né? Tendo-te a ti, tenho tudo. E Jesus faz-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido, né? Meu ouvido tão ultrajado, tão blasfemado, né? Pelas ofensas das criaturas. E ela de modo a, como ele diz, recriar o ouvido. Conversemos um pouco juntos. E eu te falei tantas vezes da cruz, hoje deixa-me ouvir-te falar da cruz. É exatamente o que a criatura tem tanta repugnância. Né? O veneno de Satanás, né? Nas pessoas as torna, as faz dela ter uma absurda repugnância da cruz. É. Vai dizer, eu me senti toda confusa, não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual para agradá-lo. Comecei a dizer, meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, faço. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade, com nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas.
até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inestimável preço, e se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar a mais rica do paraíso, porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, e não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes, assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica, não só isso, senão que me fornece o nutrimento, as virtudes, faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como o orvalho celeste que me conserva e me embeleza, o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda a fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma humilde violeta da humildade, e produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, pois que não podem eles sofrer, né? Vai dizer isso num outro livro. É de admiração, é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém aos demônios. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá dos bem-aventurados são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo, que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transformar em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti e vivo de tua mesma vida. Humanamente as pessoas vê, né, a bênção de Deus, né, a companhia de Deus, a companhia divina no estar próspero, no sucesso, né, no ser bem-sucedido financeiramente, amorosamente, materialmente. E, no entanto, é o contrário, tá? É exatamente o contrário. Não que a riqueza, tudo isso seja um pecado, mas aí caímos aqui, né, nesse grande mal que está na igreja, né, a teologia da prosperidade. É, como foi dito no vídeo lá, né, a maneira que viviam lá atrás, lá no começo, né, as pessoas doentes, as pessoas enfermas eram os amaldiçoados. E Jesus veio e inverteu toda essa situação, porque diante desses bem-sucedidos, é dito, né, já receberam a sua recompensa em vida. Deus os abandonou a eles próprios, porque tem estes o dinheiro como seu fim último. O dinheiro, o prazer, a comodidade. Então a gente na condição que se encontra, né, com dificuldades, né, tudo que vai fazer não dá certo, não consegue e tal, e a pessoa às vezes fica frustrada, mas é de se voltar a Deus em agradecimentos a Ele, né, porque é tudo um zelo de Deus para com os seus.
porque se algo de material venha a fazer com que ele se afaste de Deus, Deus, né, não permitirá, uma vez que a intenção primordial dessa criatura é a vontade de Deus, né, e ela não vai muito longe e compreende isso, né, e reconhece sim, de fato, essa situação iria me levar a isso e aquilo, né, a me apegar mais ainda ao material, ao dinheiro, ao lucro, ao terreno, né, a coisas terrenas. Tem outro trecho que diz: um contentamento a menos na terra é um contento a mais, né, no céu. Não temos de viver para esta vida, para este mundo, mas vivermos já para o céu, a vida de céu, a vida dos bem-aventurados. E se em meio a isso temos essa ocasião, né, essa situação de cruz na nossa vida, louvado seja. É o que é dito, né? Escândalo para uns e loucura para outros, a cruz. Mas para os que conhecem a Deus, seus filhos, tal, não lembro ao certo, mas é ocasião de glória a Deus. Esta que imprime Deus na alma e a alma em Deus. Portanto, a cruz, o sofrimento nos, nos aproxima de Deus, clama a Deus a acolhermos o amor dele e a o amá-lo de volta. Né? Depois de dizer isto, não sei se são desatinos, meu amável Jesus, ao me ouvir, tudo se comprazia e, levado por um entusiasmo de amor, toda me beijava e me disse: bravo, bravo, minha amada filha, disse bem, meu amor é fogo, mas não como fogo terreno que, onde quer que penetre, tudo torna estéril e reduz tudo a cinzas. Meu fogo é fecundo e só esteriliza o que não é virtude, mas a tudo mais dá vida e faz germinar as belas flores, né? Faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e comunica-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos. E isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar, mas a cruz tem a virtude de dispor a alma à graça. É o outro ponto que vai dizer, né? O batismo da cruz. E ninguém está isento da cruz, portanto, esse batismo todos receberão. Né? E pode, assim, então, proporcionar a essa criatura a abertura, a disposição, né? Aqui, ó, de modo a acolher, a receber. Né? Aqui, pode trazer novamente a situação do bom ladrão. Tá? Sofremos, padecemos pelo que é justo, como expiação, né? Reparação dos nossos pecados. Sobretudo se há a humildade em cada criatura que ouve nesse bom ladrão, né? Contudo, Senhor, lembra-te de mim, né? Quando estiveres no paraíso, tá? Ou seja, amá-lo de volta, né? Até mesmo por meio deste sofrimento. Então lá a gente vê lá as crianças morrendo de fome, toda lá raquítica e tal, e pessoas, né, sendo bombardeadas. O meu reino não é deste mundo. Odiaram-me a mim, odiarão também a vós. Né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida. Né? E como ele diz lá, né, quando desceu à mansão dos mortos: ó morte, tu não chamarás mais morte, mas vida.
Mas a visão humana é tão distorcida, né, como ele diz, é um buraco cheio de fumaça, que ao perder um ente querido, a pessoa se desfaz. Claro também que isso é por decorrência da falta de fé, da falta de convívio, né, de união com Deus, porque para ela ali acabou, acabou. Até mesmo se a pessoa tinha esse ente querido no lugar de Deus, né, que é um outro assunto, que é um outro trecho, né, que coloca a estima que tinha que ter por Deus, coloca em uma criatura. Até nisso é graça de Deus, em tirar da sua vida tal pessoa, porque essa estima que você põe sobre ela tem que estar em Deus, né. É aquele negócio: "Ai, vida, vida, fulano é minha vida". Não, a nossa vida é Deus, a nossa quem morreu por nós, né, quem nos mantém é Deus. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Assim desse nosso ente querido, assim, né, e aí se revolta com Deus. Rejeita a cruz tão preciosa que Deus está lhe dando, tirando tal pessoa do seu convívio, entende? O amor de Deus, cuja qual nós, criaturas, né, enxergamos tudo errado, tudo o contrário. Por quê? Porque amamos-nos, somos idólatras de nós mesmos, né? Estimamos o carnal aqui, o material, essa vida, ignorando o bem tão precioso que Deus tem a cada um de nós, né? Deixando de se exercitar no amor nesta vida, né, para padecer, né, para ser imprimida em nós essa vida no purgatório. E olha lá, né, dependendo do grau de obstinação, né, e Deus nos dá a graça de viver toda essa purificação aqui hoje em vida, né, aceitando as cruzes que nos vêm, né, nos deixando vestir com essas vestes de luz, né, ter em nós esses sinos de ouro, promover esse cântico novo, né, exalar esse perfume, né, esse doce odor de Cristo que toque as narinas de Deus, né? Viver numa condição tal que do céu ele possa dizer: "Este é meu filho bem-amado, a quem eu ponho todo o meu agrado", né? E aí isso não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, né? Prosperidade total, sucesso em todos os âmbitos. A verdade é que pode ser, em muitos pontos, exatamente o contrário. O que foi a vida de Jesus? O problema é o egoísmo da criatura, é a vontade humana, que quer tudo para si, não divide nada, não quer sofrer nada por ninguém, nem mesmo por Deus. Se contenta em sofrer alguma coisa por si mesmo, contanto que tenha um grande lucro, né, que receba um grande bem por meio daquilo, ou seja, trabalha dia e noite, né, se mata de trabalhar às custas de conquistar um bem, né, um patrimônio, né, e para Deus não é capaz de sofrer um nada, pelo próximo não é capaz de sofrer um nada, né? É o que se diz, né? Somos, seremos no céu, faremos no céu o que fazemos aqui. E há o mesmo para o outro lado, né? Por isso já se pode viver o céu na terra e ao mesmo tempo essa cruz pode levar a pessoa a viver já o inferno em vida. Porque a avarenta é orgulhosa, né? É materialista, é tudo que não provém de Deus ela tem nela, né? E ama com grande estima, né? Contudo é o reino que o anticristo há de trazer e já está aí às portas, né? O importante é o amor,
O importante é você se valorizar e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, o eu, né, a exaltação do eu, né, o que já se faz, né, em consulta, assim, em psicólogo e terapias e tantas outras situações, né, é a promoção do eu. A cruz é tão poderosa e comunica-lhe tanta graça, que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos, e isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças. Né? A pessoa pode comungar a vida inteira e não mudar de vida. Né? Que muitas vezes podem faltar, mas a cruz tem a virtude de expor a alma à graça. Se, se resigna, né? Se aceita, se reconhece. E não fica só na casca, mas penetra dentro e vê a luz que essa cruz está imprimindo nela, por meio da situação em que ela está vivendo. Mas para isso as escamas têm que cair dos olhos, né? O amor próprio tem que ser diluído, dissolvido, né? E brotar a humildade, a simplicidade, o amor, a caridade. Então, de diversas formas, a cruz nos chega a cada um. Porém, de uma única forma devemos a receber, né? Com gratidão e correspondência ao amor de Deus. Ah, você fala isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. Né? Pois bem, a cada um é dado segundo as suas necessidades. Né? E temos que acolher com grande alegria um grande sofrimento, porque se grande é o padecimento na terra, grande será, né, a glória no céu. Né? Como Jesus diz, né? Parece que enxergam tudo de cabeça para baixo. Que triste a condição humana, enxergam tudo de cabeça para baixo. E lá nas escrituras ele diz também, né, como sois lerdos para compreender. Até quando vos terei de suportar-vos? Né? O apego, o amor próprio, né, é demasiado e impede-nos de enxergar a verdade como ela o é de fato. Né? Como Jesus diz, né? Parece que enxergam tudo de cabeça para baixo. Que triste a condição humana, enxergam tudo de cabeça para baixo. E lá nas escrituras ele diz também, né, como sois lerdos para compreender. Até quando vos terei de suportar-vos? Né? O apego, o amor próprio, né, é demasiado e impede-nos de enxergar a verdade como ela o é de fato. Jesus se encarnou, veio e nos mostrou por A mais B como deve ser as coisas. Como é nos colocar no propósito a qual fomos criados. A qual mesmo com o estudo da Divina Vontade, caminhando aqui, pode haver, né, essa paixão. Que, agora eu estou na Divina Vontade, nada me acontece. Como diz nas 24 horas da paixão, né? Onde tem um filho da Divina Vontade, onde tem alguém que reza as 24 horas da paixão, os castigos ali não cairão. Né? E por aí afora, né? Portanto, vai crescendo o interesse. Ou seja, continua a criatura no amor próprio. Continua a criatura roubando de Deus, se servindo das verdades de Deus para se autopromover, para se auto-enriquecer e blá 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 e blá blá blá, né? Tudo eu, eu, eu.